Muito boa noite a todos. Estamos aqui outra vez reunidos, encarnados e desencarnados, para a realização da nossa reunião pública de segunda-feira. A reunião acontece aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo há 74, quase 75 anos. Nesse período de forma virtual, mas logo estaremos fazendo a nossa reunião presencial. Agora estamos todos unidos pela carga magnética do bem, que é a espiritualidade sob o comando de Eurípides nos propicia. Os nossos corpos estão distantes, mas os nossos pensamentos estão unidos, e onde estiver o seu pensamento, aí está o seu coração, disse Jesus. Para harmonizar o nosso ambiente, para começarmos bem a nossa reunião, eu gostaria de convidar o irmão Esdras para fazer uma apresentação musical, para a gente deixar o nosso ambiente bem apropriado para a oração inicial. Esdras. Obrigado ao Esdras. Então, agora que todos nós, já com o ambiente devidamente harmonizado, possamos nos concentrar, trazer os nossos pensamentos para a oração inicial, fazendo, junto com aquele que está proferindo a oração, a nossa oração íntima também, para fortalecer ainda mais os nossos pensamentos, para fortalecer ainda mais esse intercâmbio entre encarnados, desencarnados e todos nós. Quem vai fazer para nós a oração inicial é o irmão Alexandre, que já está com a palavra. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, muita paz a todos. Fazendo a nossa prece inicial, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, Criador do céu e da terra e do universo, a Jesus Cristo, divino modelo e amado Mestre, rogando, pedindo a saúde espiritual, mental e física, pedindo humildade e simplicidade para entendermos e absorver a palestra da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Muito obrigado ao Alexandre. E hoje nós temos uma palestrante da casa, quem vai trazer a reflexão acerca da doutrina espírita e dos nossos ensinamentos predispostos na obra de Allan Kardec, nas obras complementares, é a irmã Flávia. Flávia, é você.
Que a paz de Jesus possa estar conosco e que possamos escolher permanecer com ela em nós. O tema escolhido para a gente estar abordando é a prece e a fé. O Evangelho segundo o Espiritismo reserva 3 capítulos voltados para esse tema. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Capítulo 28, uma coletânea de preces. E o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Tamanha a necessidade de nós estarmos em prece e oração. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então nós temos aí recurso mostrado dentro do Evangelho para nós utilizarmos a nosso favor. Kardec, nas suas obras, por diversas vezes, ele utiliza a palavra vicissitudes da vida, diante das vicissitudes. E o que é isso? Nada mais é do que uma sequência de coisas que sucedem. Nós estamos passando aí por uma situação de pandemia e com certeza não foi a primeira vez que a humanidade passou por essa circunstância e provavelmente não será a última. Estamos num processo de evolução, estamos num processo de transição, onde há uma passagem de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E escolhemos estar nessa transição, escolhemos estar aqui nesse momento atual, nessa passagem, nessas regências, e o Evangelho nos traz respostas, os livros dos Espíritos nos traz também muita consciência. Então, espíritas, nós temos o privilégio de ter uma informação, uma consciência expandida a respeito dos fatos, né, do momento. O Espiritismo, ele é uma bênção, porque ele nos traz a informação das várias moradas na casa de meu Pai. Ele nos traz a consciência de outros mundos, de outros planetas, de outros sóis, de outras constelações. Então, nos dá essa visão ampla do universo. E quando nós estamos mergulhados em uma coisa circunstancial, como é o momento presente, onde nós estamos aí diante de algo que é coletivo, que é do mundo, né? O mundo todo passa por uma prova e sabendo das leis de causa e efeito, nós não somos vítimas. A humanidade regeu algo para que atraísse essa circunstância e nós estamos inseridos nela. Então nós podemos contribuir de alguma maneira nesse processo. E a prece e a oração, ela entra como uma parte de contribuição, onde a gente pode mover algo em favor pessoal e também em favor do coletivo. Quando nós estamos numa situação de tempestade, onde há uma chuva forte, um temporal, tende-se a ter um movimento de desespero, um movimento de se debater, né? Se debater, cair em caos. Diante da tempestade, às vezes a gente se perde em harmonia, se perde em equilíbrio, coloca o foco na circunstância como sendo só aquilo que está acontecendo. E na verdade, se a gente observar, além das nuvens, já não existe o temporal. E é essa a visão que o Espiritismo nos tem passado. Nós temos o privilégio de imaginar que diante de uma tempestade existe algo além que está em harmonia. Então, se a gente vai para cima das nuvens, e acima das nuvens a gente entra ali no sistema solar, e a gente vai além do sistema solar, a gente observa esse universo grandioso, tudo funcionando em harmonia, em equilíbrio, e aquela tempestade, ela passa a ser um detalhe diante de uma harmonia maior. E essa visão espírita, ela nos dá
a consciência do que é Deus. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? A resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, tudo está dentro dessa regência suprema. Quando nos é colocado na pergunta 13 sobre os atributos de Deus, é colocado um Deus imutável, imaterial, eterno, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Entendendo então a forma como é definida a sabedoria e a justiça, o Livro dos Espíritos diz o seguinte: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça e de sua bondade. Então, mesmo que nós estamos numa tempestade, saiba que na tempestade há justiça e há bondade. Então, Deus está em todas as circunstâncias, em todas as situações. E as leis são imutáveis. Então, não está fora de propósito, não está fora de regência, não está fora de um governo. E lembrando que Jesus, que esteve entre nós, está no governo, está no comando. É nessa hora que a nossa fé é colocada à prova, a confiança. E qual é o alimento da confiança? Onde a gente vai alimentar essa estratégia de confiar em algo? É através da prece. No Livro dos Espíritos é colocado as perguntas, 658. A prece é agradável a Deus? E a resposta vem: a prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque é a intenção, é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível. Aqui se pode ler, por bela que seja, se lês mais com os lábios que com os pensamentos. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Então, a prece, ela não é um discurso, a prece, ela não é uma oratória, a prece é um encontro íntimo, ela é a sua linguagem pessoal, a maneira como que você consegue aproximar-se de Deus. E geralmente, o silêncio traz essa característica. No capítulo 19, a fé transporta montanhas, Jesus nos questiona sobre a fé. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus nos coloca que se a nossa fé for suficiente, ela transporta as circunstâncias. Então, nós temos condições de transportar as nossas emoções quando nós encontramos em situações de caos, em situações de desarmonia, em situações de preocupação. Nós podemos utilizar do recurso da fé e transportar as nossas emoções e encontrar o equilíbrio, a harmonia, o bálsamo necessário para resolver as nossas circunstâncias e as nossas situações. No item 5 desse capítulo, ele coloca: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junto à fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem
operar esses fenômenos estranhos de cura. E outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão consequências de uma lei natural. Tal motivo pela qual Jesus diz aos seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Então, todo o processo que nós passamos, não só de enfermidade física, mas também de enfermidade emocional, ela pode ser transposta pela fé. A fé, ela pode transportar o nosso estado de perturbação para uma calmaria. A gente pode, mesmo diante da tempestade, passar pela essa adversidade de uma forma harmônica e tranquila. E o Espiritismo, ele nos dá essa consciência, ele nos dá essas referências. Temos também, algumas passagens de Emmanuel, quando ele coloca na mensagem do livro Rumo Certo. Ele comenta sobre ação e reação. Emmanuel diz: pela oração, a criatura dirige mais intensamente ao Criador. Procurando apoio e bênção, através da ação do Criador se faz presente na criatura, agindo nela, com ela e em favor dela. Então, a oração, ela traz a divindade para dentro, ela traz uma reação, um movimento, ela traz o divino em nós. Até para resolvermos as nossas questões pessoais, a oração se faz necessária para que as ações sejam mais positivas, porque é uma aproximação. Então, a gente pode dizer que da oração sai uma melhor ação. Quando nos preparamos diante de um trabalho, diante de um acontecimento ou algo que queira realizar, a preparação da prece, utilizando desse recurso, sempre nos traz algo benéfico. Não tem contraindicação em relação à prece. A prece é algo que ela pode ser utilizada em qualquer que seja os nossos momentos. E diante da correria, diante das atribulações, às vezes a gente se perde em tempo e utiliza pouco desse recurso a nosso favor. Emmanuel coloca assim, as finalidades da prece, e a gente então começa a observar que são grandes os benefícios. A finalidade da prece, ela impulsiona o progresso, estabelece uma ação renovada, ela orienta, dá direcionamento, ela clareia horizontes, alinha nossa vontade com a vontade de Deus. No Livro dos Espíritos é perguntado, se a prece, ela ajuda. Pergunta: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele e a prece do coração é preferível. Então, sempre é agradável, a gente pode sempre utilizar do recurso da prece. Emmanuel também no livro Espelho da Vida, ele coloca que a nossa mente é o campo da nossa consciência, o espelho da vida. Tudo que nós estamos vendo lá fora, as tragédias, as dificuldades, as sombras, o negativo, é uma expressão interior. Se nós estamos enxergando o negativo, esse negativo ele está dentro de nós. E se a gente está observando o positivo, o ganho, o progresso, a evolução, isso também está em nós. Por isso, o espelho. Emmanuel afirma que a mente é o espelho da vida, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, refazendo, para o acrisolar e sublimar. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Bom, nas colocações sábias de Emmanuel, sempre nos ponderando sobre diversos temas e diversos assuntos,
cabe aqui dizer: projetamos as nossas reflexões mentais e recebemos os reflexos de outros, para juntos refletir o objetivo do Criador. Olha o quanto isso é profundo. Por essa mensagem, verificamos que os pensamentos podem se colocar em comunhão com o Pai, mover, construir, evoluir, iluminar-se ou estacionar, destruir e mergulhar na escuridão. Então, todo esse processo do que a gente escolhe colocar o foco, do que a gente escolhe ser a regência, está em nós. Nós temos o poder da escolha a todo momento e o momento todo. Santo Agostinho, ele nos colabora muito no Evangelho, com as suas falas. No capítulo 5, o mal é o remédio. Ele relata sobre a alegria da fé. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos perguntei mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordar que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Aquele que duvida, um segundo da sua eficácia, é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, quando a gente abre espaço para a dúvida, a gente entra nas angústias e nas aflições. Mas quando a gente está no espaço da fé, não nos cabe essas adversidades. A fé é o remédio, a fé é o consolo, a fé é o bálsamo. Então, nos cabe fortalecer a nossa fé interior. Santo Agostinho também, ele comenta sobre a alegria da prece. Vinde vós que quereis crer, espíritos celestes, ocorrem, vem nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento. E a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus, para vós não há mais mistérios. Ele vos revela. Então, Santo Agostinho, ele coloca que a prece nos traz alegria. Uma fala de Santo Agostinho, que ele coloca que quem repousa a sua fé em Deus inquieto está o vosso coração enquanto não repousa em Deus. Então, enquanto nós não colocarmos a nossa fé nesse Deus imutável, nesse Deus soberanamente justo e bom, nesse Todo-Poderoso, enquanto nós não repousarmos a nossa fé nessa grandiosidade, nessa divindade, nessa harmonia que rege tudo e todos, nós ainda ficaremos aqui nos debatendo em relação às nossas adversidades, às nossas circunstâncias. Uma outra passagem, uma colocação muito linda, é de Madre Teresa de Calcutá. Numa reportagem, perguntado para ela como que ela conversa com Deus, como que ela ora. E ela responde que ela não fala nada, que ela só escuta. E o repórter então pergunta para ela, e o que ele fala? Aí ela fala nada, só escuta. Tamanha é a sincronicidade, tamanha é a entrega, é no silêncio que tudo se dá. Então, serenar a mente, criar um templo com Deus, captar essas mensagens
das nossas perguntas e codificar ela no silêncio, na prece, no recolhimento. Criar um ambiente adequado, né, para que a gente possa receber essa luz da divindade. Utilizar o silêncio como abordagem. Mas cabe nós aqui agora nos questionar de que maneira nós estamos trazendo o Evangelho de Jesus para a realidade atual. O que nós estamos utilizando dos recursos de Jesus, do ensinamento de Jesus para o nosso agora. De que maneira nós estamos nos preparando a nossa casa mental para receber as informações. Sabemos que nós somos responsáveis pelaquilo que falamos, pelaquilo que repassamos, por aquilo que nós divulgamos, pela lei da causa e efeito. Nós podemos contribuir com boas palavras, com boas vibrações, com boas regências. E a gente também pode aí favorecer o lado negativo, sendo pessimista, dando atenção para uma mídia negativa, repassando mensagens sem o critério do bom senso, do senso do bom, repassando fake news, mensagens sem buscar pela fonte, né, se tem ali verdade por detrás daquilo que é colocado. Então, cabe a nós a responsabilidade daquilo que chega até nós, termos o critério e o bom senso de passar adiante aquilo que faz bem, aquilo que é o bom, aquilo que realmente informa. Temos sim que mantermos informados, mas não a qualquer custo ou a qualquer preço, de qualquer maneira. Existe a necessidade de a gente colocar o bem em ação, a ação do bem, focar no melhor, focar naquilo que Jesus gostaria que fosse feito. Trazer essa postura de Jesus para dentro de nós. Não deixar Jesus como sendo uma tela que passa na televisão, que passa fora, mas sim um Jesus que passa e permeia nosso pensar, que permeia nossos sentimentos. Deixar Jesus no comando das nossas ações. E a prece favorece isso quando nós pedimos para que Ele permaneça em nós. Porque Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então Jesus, Ele nos doa a paz o tempo todo o tempo, à medida que a gente se conecta com essa vibração, conecta com essa postura, né, de buscai e achareis. Então, se a gente busca por Jesus, a gente vai encontrar Ele através das nossas preces, através das nossas orações, através das nossas atitudes, quando a gente evoca pela sua presença no nosso dia a dia. Então, nos cabe recorrer nas dificuldades, nas circunstâncias de adversidade, ao Evangelho, a Jesus Cristo, a Deus. E o Espiritismo, ele nos presenteia com essas informações. Muitas pessoas estão em situações de desespero, de angústia, de agonia, porque não têm acesso a essas palavras, porque não têm acesso às informações que existem no Livro dos Espíritos, que existem nas diversas obras de Allan Kardec e em outras demais obras de Emmanuel e de tantos outros colaboradores da doutrina espírita. Então, espíritas, vamos nos colocar a serviço da luz, nos colocar a serviço de Jesus, nas boas vibrações, nos bons pensamentos, na alegria de servir. O mundo pede por nós, pela nossa presença. Escolhemos estar aqui para mover algo, né? Para entregar algo para a luz. Então vamos nos colocar a serviço das nossas boas vibrações, não alimentando aquilo que não é positivo e ressaltando Jesus em todas as situações, trazendo luz para a nossa consciência, trazendo luz ao nosso entorno. Sabemos que muito serviço ainda virá,
há necessidade de se recorrer em auxílio de muitos nesse momento. Que a gente possa ter o centramento, o equilíbrio, a harmonia e utilizar da prece, porque a prece, ela chega. Ela chega no outro lado do mundo. Ela chega em qualquer dimensão. Então, que a gente utilize do recurso da prece a nosso favor, em favor daqueles que precisam e que necessitam. No capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 1, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, essa colocação nos dá muita consciência do que é esse silêncio, dessa intimidade, né? Desse templo que a gente pode criar em comunicação com Deus. Também no capítulo 27, no item 9, a ação da prece. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental. Ela pode ter por um objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, a prece é colocada como sendo a vontade de Deus em ação. Então, que seja feita a vontade de Deus. E que a gente pode, então, interceder por pessoas em todos os planos, físico e desencarnados. A gente pode interceder por momentos, né, por circunstâncias. A gente pode orar pelas pessoas que estão precisando de auxílio, de ajuda, e que a vontade de Deus seja feita. E a gente utilizar do recurso da prece em todas as circunstâncias. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se lhe pode fazer. Então, a gente deixar de utilizar do recurso da fé é a gente deixar de usar do recurso da ajuda, é não poder socorrer, sabendo que é só utilizar de uma conexão interna, de um desejo, de uma vontade real, de que algo mova para o melhor. Também, nesse mesmo capítulo, nas preces inteligíveis. A prece não tem senão valor pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Então, não é palavras difíceis, incompreensíveis, não é abordar sobre uma oratória que não chega no coração. É utilizar das palavras sublimes ou de um silêncio na qual há um desejo, há um pensamento, né, de ajuda, há um recurso a ser alcançado. Diante daquilo que a gente pôde, né, expor, o quanto a gente pode fazer em nossas orações em benefício às pessoas, né? O quanto a gente pode utilizar desse recurso em benefício nosso e dos outros. Então, quero aqui agradecer a oportunidade de poder estar abordando sobre o Evangelho, que sempre nos traz luz à consciência, que nos dá a oportunidade de refletir, que nos dá a oportunidade de trazer temas que agregam com certeza, né, ao nosso coração e à nossa alma. Então, gratidão por poder estar aqui compartilhando sobre esse tema com vocês.
Então, ficamos todos na paz de Jesus e que a gente possa escolher permanecer nela. Muito obrigado a Flávia, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nesta palestra tão bonita que ela nos trouxe. Agora é hora de recebermos a orientação pessoal, né? Vamos ver o que André Luiz, naquela obra belíssima psicografada por Francisco Cândido Xavier, a Agenda Cristã, tem para cada um de nós, para cada um, uma mensagem pessoal. Você já pode ir pensando aí no seu número de 1 a 10. Quem vai trazer a leitura da Agenda Cristã para nós é você, Ana Paula. Boa noite a todos. Então vamos fazer a leitura aqui da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. Cada um escolhe um número de 1 a 10 e será a mensagem que acompanhará vocês aí durante a semana. E a mensagem que saiu aqui para a leitura de hoje é em seu benefício. Em seu benefício, número 1. Não se agaste com ignorantes, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Não se agaste com ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Em seu benefício, número 2, evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Em seu benefício, número 3, não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Em seu benefício, número 4, ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Em seu benefício, número 5, não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Em seu benefício, número 6, ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Em seu benefício, número 7, desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Em seu benefício, número 8, auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Em seu benefício, número 9, esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Em seu benefício, número 10, perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. E assim nós encerramos a leitura da nossa agenda cristã. Uma ótima semana a todos e boa noite. Obrigado, Ana Paula, pelo ensinamento que nos trouxe. E agora nós nos preparamos, cada um se prepara, já coloca o seu copo com água para receber a magnetização. E vamos receber o passe magnético curador, tão necessário em um momento como esse, para curar os nossos males morais, materiais e espirituais. Quem vai conduzir o passe para nós é o irmão Pedro. Por favor, Pedro. Boa noite. Passamos agora para a realização do nosso passe magnético, elevando os nossos pensamentos, harmonizando as nossas mentes,
oportunidade que solicitamos aos nossos companheiros a colocação de um copo ou mesmo uma garrafa de água ao lado do aparelho, para que a espiritualidade possa fluidificá-lo, transformando em medicamento para o fortalecimento da nossa matéria, do nosso espírito, conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento e a coordenação da espiritualidade maior. E assim, vamos iniciar o nosso passe, abrindo a mente, o coração, colocando-nos passíveis para que possamos fazer jus e receber as bênçãos do nosso Pai. Senhor, é com muita tristeza no coração que suplicamos pela Tua misericórdia. Curai as pessoas que estão neste momento pedindo pela Tua bênção. Meu Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas blasfêmias contra o Espírito Santo. Vem com Teu Espírito de cura e libertação. Volvei Teu olhar sobre toda a humanidade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que o mundo reconheça que o Senhor é o Deus do poder e da glória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, entregues às tentações e livra-nos da prática de todo mal, pois a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que esta prece se reveste em formas de bênção, de paz, em luz, em eflúvios salutares, envolvendo todos nós, nos fortalecendo na nossa caminhada e que no final da jornada a certeza do nosso dever cumprido na sua santa e doce paz. Que assim seja. Nós agradecemos ao irmão Pedro, a toda a espiritualidade, que nós possamos então estar fortalecidos para continuarmos a nossa luta. E agora a gente já encaminhando para o momento final da nossa reunião, eu gostaria de convidar o irmão Esdras para mais uma música, para mais harmonização do nosso ambiente para a oração final. Esdras, por favor. Onde houver dúvida, que eu leve
Muito obrigado ao irmão Esdras pela bela canção. Chegamos agora ao momento da oração final. Quem vai proferir a oração de encerramento da nossa reunião é o irmão Giovânio. Giovânio, por favor. Caríssimos irmãos, vamos manter nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, ao nosso anjo da guarda. E vamos agradecer por tudo quanto tem nos ofertado. Deus de infinita misericórdia, queremos neste momento agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade da existência e principalmente pela oportunidade de estudar a doutrina de Jesus através da doutrina espírita. Jesus, doce e amado Mestre, nós te agradecemos por tudo quanto tem nos ofertado. Nós agradecemos aos benfeitores amigos, tarefeiros do bem, que incansavelmente está sempre auxiliando toda a humanidade a seguir o caminho reto, o caminho da evolução. Aos nossos incansáveis anjos da guarda, que está sempre do nosso lado, nos auxiliando e nos intuindo a fazer as escolhas sábias em nossas vidas, nós agradecemos por tudo quanto tem feito por cada um de nós. E como eternos pedintes que nós somos, nós queremos pedir a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, muita paz para toda a humanidade. Que possam a espiritualidade maior intuir a comunidade científica e médica para que possam encontrar um antídoto, uma vacina que venha contribuir para impedir a proliferação desta doença Covid-19 que está assolando toda a humanidade. Que possam ainda os benfeitores amigos auxiliar os irmãos que estão desencarnando em virtude desta doença e acalentar o coração dos familiares que aqui estão ficando. Que possa Jesus, Deus, orientar a comunidade política de todo o nosso planeta, especialmente do Brasil, para que possa tomar as medidas corretas, favorecendo o mínimo para toda a humanidade, para que todos possam subsistir de forma digna. Deus de infinita misericórdia, nós agradecemos esse momento ímpar de sintonia através da tecnologia, através do pensamento, através da prece. Nós, todos irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, vibrando numa só sintonia, possamos nós receber as bênçãos de Deus, de Jesus e do plano espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nos dê força para continuar persistindo o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho de Jesus. Em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, damos por encerrado mais uma reunião da noite de hoje, e que assim seja.